água é a molécula em maior quantidade na célula, representando 70% do peso celular. Por isso, a importância de se estudar como a água se move nas células. Além disso, a maior parte das outras moléculas e íons importantes para a célula estão dissolvidos na água. Dois mecanismos estão envolvidos no movimento de água e solutos: fluxo em massa e difusão. Nos sistemas vivos, o fluxo em massa é o processo usado para mover a água e solutos de uma parte de um organismo multicelular para outra, normalmente de um potencial hídrico maior para o menor. Ao contrário, a difusão desempenha um papel importante no movimento de muitas moléculas e íons para dentro, para fora e através das células. Um caso particular de difusão, o da água, movendo-se através de uma membrana que separa soluções com diferentes concentrações, é conhecido como osmose, enquanto o fluxo em massa é o movimento global de um fluido. A difusão resulta na distribuição de uma substância. A água, o oxigênio, o dióxido de carbono difundem-se livremente através da membrana plasmática. O dióxido de carbono e oxigênio, ambos apolares, são solúveis em lipídios e movem-se facilmente através das bicamadas lipídicas. A despeito da sua polaridade, as moléculas de água também se movem através da membrana sem dificuldade. Enquanto na difusão simples, moléculas apolares atravessam a membrana livremente, na difusão facilitada há a necessidade de proteínas de canal ou carregadoras para o transporte de íons e moléculas polares. Evidência recente indica a presença de proteínas que formam canais na membrana plasmática de tipos específicos de células animais e vegetais. Essas proteínas de canal, chamadas aquaporinas, intensificam o movimento de água através das membranas, enquanto excluem os íons e metabólitos. A difusão simples é passiva, ou seja, não há gasto de energia. O movimento se dá a favor do gradiente de concentração. As moléculas migram de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, obedecendo um gradiente de concentração. Várias pequenas moléculas, como carboidratos e aminoácidos, podem difundir-se passivamente através da membrana. Normalmente, a água move-se em direção de um maior potencial hídrico para um menor potencial hídrico, a favor do seu gradiente de concentração. Quando a célula se encontra em ambiente aquoso com o mesmo potencial hídrico que o meio intracelular, ou seja, o meio extracelular e o meio intracelular têm o mesmo número de partículas dissolvidas por unidade de volume, disse que o meio é isotônico, do grego iso quer dizer igual e tônus tensão. Dessa maneira, não há um saldo de transferência de água através da membrana, que separe o interior da célula do meio externo, que são isotônicos um em relação ao outro, permanecendo a célula na sua forma normal. A célula em ambiente aquoso, que apresente uma maior concentração de soluto em relação ao meio intracelular, ou seja, o meio hipertônico, do grego hiper significa mais, a água move-se por osmose a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, do maior para o menor potencial hídrico, que é do ambiente de menor concentração de soluto, onde o potencial hídrico é maior, que no caso da figura é o meio intracelular, para o meio mais concentrado de soluto, onde há o menor potencial hídrico, e é o meio extracelular. Dessa maneira, a água movendo-se para fora da célula deixa-a desidratada, como por exemplo uma célula em água salina. Células em ambiente aquoso com menor concentração de soluto em relação ao meio intracelular, disse que a solução é hipotônica, do grego hipo, menos. A água
mais uma vez, se moverá a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, da região de maior potencial hídrico, que é onde há menor concentração de soluto, que na figura é o meio extracelular da solução hipotônica, para a região de menor potencial hídrico, que é onde há maior concentração de soluto, que é o meio intracelular, fazendo com que a célula se encha de água, tornando-se túrgida, como no caso das células com parede celular, como as células vegetais, ou se rompa, como no caso de células animais, que não possuem parede celular. Em meio hipertônico, a água se move para fora da célula, tornando-a desidratada, no caso de células animais, ou plasmolizada, no caso de células vegetais, pois apresentam parede celular. Em meio isotônico, ocorre o equilíbrio entre a quantidade de água que sai da célula e o que entra na célula, permanecendo com seu tônus normal. E em meio hipotônico, a água move-se para dentro da célula, causando a lise celular em células animais, ou a turgidez, no caso de células vegetais, que o protoplasto se expande e a membrana plasmática estira-se e exerce uma pressão contra a parede celular. As células vegetais tendem a concentrar soluções salinas relativamente fortes dentro de seus vacúolos e podem também acumular açúcares, ácidos orgânicos e aminoácidos. Como resultado, as células vegetais absorvem água por osmose e aumentam a sua pressão hidrostática interna. Essa pressão contra a parede celular mantém a célula túrgida ou rígida. Consequentemente, a pressão hidrostática nas células vegetais é comumente referida como pressão de turgor. O turgor é mantido na maioria das células vegetais porque elas geralmente vivem no ambiente hipotônico. No entanto, se uma amostra de tecido vegetal com células túrgidas for colocada numa solução hipertônica, por exemplo, uma solução de açúcar ou sal, a água irá abandonar a célula por osmose. Como resultado, o vacúolo e o restante do protoplasto irão retrair-se, fazendo assim com que a membrana plasmática se afaste da parede celular. Esse fenômeno é conhecido como plasmólise. O processo pode ser revertido se a célula for depois transferida para água pura. Alguns protozoários de água doce, como a ameba, eliminam o excesso de água utilizando vacúolos contráteis, que descarregam periodicamente o seu conteúdo no exterior. Primeiro, o vacúolo contrátil acumula solutos. Bombeia a maioria dos solutos de volta para o citossol antes de esvaziar seu conteúdo na superfície celular. Ao contrário do oxigênio, dióxido de carbono e água, que atravessam livremente a bicamada lipídica por difusão simples, a maioria das substâncias requeridas pelas células são polares e necessitam de proteínas de transporte para transferi-las através da membrana. Cada proteína de transporte é altamente seletiva. Ela pode aceitar um tipo de íon ou molécula e excluir uma outra quase idêntica. Todas as proteínas de transporte são proteínas transmembranas de múltiplas passagens. Essas proteínas fornecem uma via contínua aos solutos específicos que elas transportam através da membrana, sem que os solutos entrem em contato com o interior hidrofóbico da bicamada lipídica. O gradiente de concentração ou eletroquímico de uma substância eletricamente carregada, como o potássio, é a fonte de energia que impele a sua difusão. Assim como a diferença de potencial hídrico fornece a força impulsora para o movimento da água através da membrana. O transporte de solutos através de uma membrana pode ser tanto passivo quanto ativo, dependendo da energia requerida para o processo. O transporte passivo é um processo de difusão no qual a direção do movimento é governada pelo gradiente de concentração ou, no caso dos íons, pelo gradiente eletroquímico.
A difusão simples de pequenas moléculas apolares, como o oxigênio e o dióxido de carbono, através da bicamada lipídica, é um transporte passivo. Contudo, a maior parte do transporte passivo requer proteínas de transporte para facilitar a passagem de íons e moléculas polares através do interior hidrofóbico da membrana. Esse processo é chamado de difusão facilitada. O soluto ainda se difunde através da membrana na direção orientada pelo gradiente de concentração, mas seu movimento é facilitado por uma proteína de transporte específica na membrana. Dois tipos de proteínas de transporte são conhecidas: proteínas de canal e proteínas carregadoras. Essas proteínas permitem o movimento de uma substância através de uma membrana, mas apenas a favor do seu gradiente de concentração ou gradiente eletroquímico da substância. Ou seja, elas são transportadas passivamente. Nem a difusão simples, nem a facilitada é capaz de mover solutos contra um gradiente de concentração ou um gradiente eletroquímico. O transporte de uma substância contra o seu gradiente eletroquímico requer o fornecimento de energia adicional e é chamado de transporte ativo. Um bom exemplo de uma proteína de transporte ativo é uma bomba. As bombas são movidas por energia química, como o ATP. As proteínas carregadoras ou transportadoras são também categorizadas de acordo com seu funcionamento. Algumas carregadoras são uniporte, as quais são simplesmente proteínas que transportam um soluto de um lado para o outro da membrana. Todas as carregadoras envolvidas com a difusão facilitada e todas as proteínas de canal operam como uniporte. Outras proteínas carregadoras funcionam como sistemas de cotransporte, nos quais a transferência é simultânea ou sequencial a um segundo soluto. Este pode ser transportado na mesma direção, e neste caso a proteína carregadora é conhecida como uma simporte, ou em direção oposta, como no caso de uma proteína antiporte. Proteínas de canal formam poros preenchidos por água que se estendem através da membrana e, quando abertos, permitem que solutos específicos, usualmente íons inorgânicos, passem por eles. Proteínas carregadoras ou transportadoras ligam-se ao soluto específico ao ser transportado e sofrem uma série de alterações em sua conformação, a fim de transportar o soluto através da membrana. As células não podem depender somente do transporte passivo. Um transporte ativo de solutos contra seu gradiente de concentração ou gradiente eletroquímico é essencial para manter a composição iônica intracelular apropriada das células e para importar solutos que estejam em uma concentração mais baixa do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Para tais propósitos, as células dependem de bombas transmembrânicas, que podem realizar o transporte ativo de três formas principais: bombas dependentes de ATP, que hidrolisam o ATP para conduzir o transporte contra o gradiente; bombas acopladas, que acoplam o movimento de um soluto, íon inorgânico ou orgânico ou molécula orgânica pequena, ao movimento de outro. Se a bomba desloca os dois solutos na mesma direção através da membrana, ela é denominada simporte. Se ela os desloca em direções opostas, é denominada antiporte. E bombas dependentes de luz, que são encontradas principalmente em células bacterianas, que usam energia derivada da luz solar para conduzir o transporte contra a corrente. As células vegetais, de fungos e de diversas bactérias utilizam bombas de próton dependentes de ATP de forma análoga. Ao bombear prótons para fora da célula, essas proteínas criam um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana plasmática,
que é subsequentemente utilizado para o transporte de solutos. A bomba de próton é, de fato, uma HTPase ligada à membrana, que é uma enzima que usa a energia da hidrólise do ATP para transportar prótons através da membrana plasmática contra seu gradiente. A enzima gera um acentuado gradiente de prótons através da membrana, que fornece a força impulsora para a absorção de solutos através de todos os sistemas de cotransporte acoplados a prótons. A absorção de sacarose, a forma pela qual o açúcar é comumente transportado por toda a planta, depende do cotransporte sacarose-próton. O processo pelo qual a bomba de próton transporta prótons ativamente contra seu gradiente é referido como transporte ativo primário. O gradiente de prótons energiza o transporte ativo secundário. À medida que os prótons fluem passivamente a favor do seu gradiente, as moléculas de sacarose são cotransportadas através da membrana contra seu gradiente. A proteína carregadora é conhecida como sacarose próton symport. Nas células animais, a bomba de sódio e potássio utiliza a energia derivada da hidrólise do ATP para transportar sódio para fora da célula contra o gradiente eletroquímico, ao mesmo tempo em que carrega potássio para dentro contra o gradiente eletroquímico. A energia da hidrólise do ATP induz uma série de mudanças conformacionais da proteína que direciona a troca de íons sódio e potássio. A maior parte dos canais da célula facilita a passagem de íons inorgânicos selecionados. São esses canais iônicos. A maioria dos canais iônicos são controlados. Um estímulo específico os aciona para que alternem entre um estado fechado e um estado aberto, por uma mudança na sua conformação. Diferentes tipos de canais iônicos controlados respondem a diferentes tipos de estímulos. Dependendo do tipo de canal, a probabilidade do canal se abrir é controlada por uma mudança na diferença de voltagem, através da membrana, ou pela ligação de um ligante químico à face extracelular de um canal, ou ainda pelo estresse mecânico. A planta sensitiva ao toque, após alguns segundos a folha ser tocada, os folículos se fecham repentinamente. A resposta envolve a abertura de canais iônicos controlados mecanicamente, nas células sensoriais sensíveis ao toque, que então passam um sinal para as células contendo os canais iônicos controlados por voltagem, gerando um impulso elétrico. Quando o impulso encontra células de junção especializadas na base de cada folículo, ocorre uma perda rápida de água por essas células, fazendo com que os folículos se dobrem em uma conformação fechada súbita e progressivamente abaixo da haste foliar.